Bela, deixa eu te contar uma coisa que por muito tempo eu escondi de todo mundo e até de mim mesma. E não, dessa vez não é sobre comida. É sobre uma preguiça que moldava minhas escolhas sem nem mesma eu perceber. Silenciosamente persistente. E que por muito, mas muito tempo me impediu de viver uma vida que flui. Que flui mesmo, daquelas que você olha e diz: caramba, é isso, tô presente, tô viva. Eu sei, parece besteira, né? Mas preguiça não é só sobre deitar e não querer levantar. Vivi anos assim, sedentária, cansada antes de começar, com a alma letárgica e sabe o que é mais doido? Me conformando e me convencendo de que esse é meu jeito mesmo. Sempre admirei aquelas pessoas que acordam cedo, fazem tudo com uma calma, treinam, tomam café da manhã. Eu achava a coisa mais linda e pra mim aquilo parecia inalcançável. Minhas manhãs eram sempre um caos. Tudo atrasado, tudo corrido, tudo no automático. E pra piorar, se acredita que o meu pai ainda me dava um apelido entre aspas, carinhoso, Dona Ursa. Eu fui a dorminhoca oficial da família. Você acredita que eu já dormi mais de 24 horas seguidas? Doideira, mas é verdade. A preguiça não me atrapalhou só fisicamente. Ela me roubou compromissos e oportunidades. Me afastou de sonhos, de pessoas e de sementes que eu mesma deixei de plantar. Eu passei anos da minha vida me rotulando como uma pessoa noturna e eu achava isso o máximo, falava com a boca cheia. Então, para mim, acordar 8 horas da manhã, dia de semana, era muito cedo. Então, se eu tivesse algum trabalho, obviamente eu já tive, eu precisasse acordar mais cedo para chegar às 8 no trabalho, para mim era um tremendo sacrifício. É óbvio que eu ia certinho, era super pontual, sempre fui, mas sempre foi um sacrifício. Quer ver então acordar 10 horas da manhã no final de semana? Para mim isso era o auge, porque até os meus 27, 28 anos, eu acordava 1, 2 horas da tarde, perdia quase o final de semana inteiro, porque eu gostava de dormir. E aí entre a minha família, eu era taxada de a filha preguiçosa, as pessoas nem pediam mais nada pra mim, falavam, nem pede nada pra Morena, porque ela é uma baita de uma preguiçosa, nem vai fazer mesmo. E meu pai carinhosamente me apelidava de Dona Ursa. Ele é um fofo, né, porque até mesmo numa coisa ruim, ele sempre foi muito carinhoso comigo e me deu esse apelido fofo. Fofo, mas que revelava uma coisa que não era tão legal, né? Porque é muito ruim a preguiça. A gente perde a oportunidade, deixa de fazer coisas que era pra gente fazer que de repente podia dar um salto melhor na vida financeira, relacionamentos, amizades, compromissos, enfim. Mas o pior, na verdade, de tudo foi quando ela afastou de mim mesma. Da versão de mim que eu sonhava ser, mas que nunca tinha energia pra encontrar. E aí vem a parte que talvez você esteja esperando que eu diga. Até que um dia eu criei coragem, fui lá, coloquei o despertador às 5 da manhã e comecei uma nova vida. Quem dera tivesse sido assim, mas não foi. E olha que eu tentei inúmeras vezes. Mudei o alarme de lugar, dormi com a roupa da academia, botei post-it com frases motivacionais no espelho, nada funcionava. Porque tudo isso, na verdade, era só comportamento. Era só do lado de fora e o problema era dentro. Na real, minha alma estava cansada e era ela que estava dormindo. E o meu corpo só seguia o ritmo. E a Bíblia ela é recheada de passagens que falam sobre o preguiçoso, principalmente no livro de Provérbios e Eclesiastes. E até eu tenho um testemunho muito forte para dar em relação a uma passagem da Bíblia sobre isso que aconteceu comigo por conta da preguiça.
Eu tive uma situação na vida e por conta da preguiça eu tive perdas muito grandes. E na hora, no dia assim que aconteceu, que algumas coisas se encerraram na minha vida, Deus na mesma hora me deu um versículo. Eu fui óbvio, eu sabia que a partir daquele momento eu ia passar por coisas muito difíceis a partir dessas perdas. E na mesma hora eu fui aos pés do Senhor clamar, né, por socorro, por consolo. E Ele veio com um tapinha de luva para mim, me alertando, na verdade, me exortando toda essa situação que eu ia começar a passar por conta da preguiça. E Ele me deu um versículo, gente, sério, que foi assim, eu sabia que era para mim naquele momento. Eu vou ler para vocês, fica em Eclesiastes e diz assim, Eclesiastes 10:18, vou colar aqui, tá? Se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. E sim, gente, foi justamente isso que aconteceu. Minha casa caiu, eu perdi muita coisa por causa da preguiça. Só que ao invés de eu olhar, como eu já sabia, Deus já estava ministrando que essas perdas eram por conta da preguiça, ao invés de eu olhar para a situação e culpar as pessoas dessa situação, poxa, mas fulano fez isso comigo, a culpa é dele, eu comecei a olhar para mim, sabe? Comecei a pedir, Deus, me mostra o que eu preciso melhorar para que as próximas situações que vierem a acontecer comigo, eu não quero mais passar por elas, eu quero evoluir. E a partir disso, Deus foi ministrando, foi me ajudando e eu vim evoluindo desde essa época. Isso aconteceu em meados de 2017, 2018. Mas a libertação mesmo da preguiça em si, porque é uma libertação, né, gente? Imagina, ser acostumada a acordar tarde, achar que 10 horas da manhã é cedo, final de semana, e agora eu não troco nada no mundo. Gente, é sábado, é domingo, é feriado, eu tenho acordado cada vez mais cedo. Quando eu comecei a fazer esse vídeo, eu tava acordando 4h40. Não, eu tava acordando 4h50. Eu confesso pra vocês, agora eu já aumentei pra 4h40. Vai ficar por aí, tá? Porque tem sido o diferencial da minha vida. E olha o que a preguiça me fazia perder. Momentos especiais da minha vida, principalmente com Deus. E Ele tem ministrado tanto na minha vida, Ele tirou tanto a preguiça da minha vida, que a partir disso, os meus dias do Espírito Santo vêm me ministrando como eu coordeno os meus dias para que as minhas horas sejam proveitosas. Eu estou sendo produtiva para gravar vídeo, para trabalhar, para cuidar da minha casa, para cuidar do meu marido, principalmente, e principalmente ainda para ter o tempo de qualidade com Deus. E voltando a falar, né, do que eu estava falando antes, desde que eu tive esse entendimento que é o Espírito Santo que faz dentro da gente, é Ele que nos transforma quando a gente se rende, sabe? Quando a gente larga as nossas forças e fala, Deus, eu não consigo sozinha, porque eu tentei, gente. Eu tô falando aqui, por mais que eu fosse preguiçosa, que eu achava, entre aspas, bonito acordar cedo, me considerando uma pessoa noturna, mas eu sempre soube que o melhor pra mim era ser produtiva e acordar cedo. Então, eu morava de frente pro mar, em Balneário Camboriú, eu me matriculei em escolinha de surf, eu tentava fazer com as minhas amigas, combinar pra gente acordar cedo pra caminhar na praia, treinar, enfim, eu já tive várias táticas para tentar acordar mais cedo e nunca consegui, na força do meu braço eu nunca consegui, e eu só consegui quando eu me rendi, quando eu tive esse entendimento, Deus, faz em mim o que eu não posso fazer, transforma a minha mente, eu quero ter uma vida saudável, eu quero acordar cedo, eu quero ser produtiva, a preguiça não faz parte do teu reino, então ela não me pertence, porque a minha identidade está em você, então eu não consigo, mas eu sei que você pode, então a partir da minha rendição, desse entendimento que é Ele que transforma a nossa mente para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade, Romanos 12:2, foi que eu fui liberta de verdade. Foi só quando o Espírito Santo começou a tocar essa parte da minha vida que eu percebi. Eu não precisava ser mais forte do que a preguiça, eu precisava deixá-la na cruz, porque ela já foi vencida ali. E foi assim, entregando essa parte que parecia tão pequena, mas era um gigante, que eu comecei a ser liberta. E na verdade não foi da noite pro dia, mas foi de dentro para fora. Não teve discurso motivacional, mas teve rendição. Hoje você não vai acreditar, mas eu acordo às 4h50 da manhã, todos os dias, inclusive sábado e domingo. Sim,
Aquela que era campeã mundial do sono profundo, hoje pula da cama antes do sol. E não porque eu virei uma super produtiva, tá? Mas porque eu entendi que minha manhã é o meu altar, meu momento com ele. E isso, Bela, isso muda tudo. O Espírito Santo, ele não veio só para nos dar força, ele veio para viver em nós. E é aí que tudo muda, porque ele é aquele que nos transforma de dentro para fora. Não é sobre vencer a preguiça com esforço, é sobre parar de lutar sozinha e descansar em quem já venceu por nós. Hebreus 4 me ensinou sobre descanso, mas não é o descanso do corpo, é o descanso da alma que para de guerrear sozinha e se entrega. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como o Deus das suas. E tá aqui, ó, tudo aqui, o caminho, o alívio e o descanso. Deus conhece as nossas entranhas, Ele sabe da nossa estrutura. Hebreus 4 também fala que temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que entende as nossas fraquezas, que passou por tudo que a gente passa, mas Jesus, né, sem pecar. E que hoje ele está diante do Pai intercedendo por mim e por você. E é através dele que podemos nos aproximar com confiança, sem essa vergonha, sem medo, sem aquela sensação de fracasso que tanto nos persegue. Porque ele nos vê com olhos de misericórdia, ele vê a filha amada, a Bela, ele vê o potencial mesmo quando a gente só vê limitação. Bela, deixa eu te dizer uma coisa de verdade, eu não sou especial não, tá? Eu só entendi que lutar contra mim mesma não funcionava. Que acordar cedo não era só sobre rotina, era sobre presença. Era sobre decidir que minha alma não ia mais viver em estado de espera eterna, que eu ia levantar não pela força do braço, mas pela força do Espírito. E hoje as minhas manhãs são sagradas. São o meu lugar de alinhamento, de contemplação. São quando eu cuido do meu espírito, da minha alma e do meu corpo. Sim, é nessa ordem, espírito, alma e corpo. Porque quando o espírito está no comando, tudo se alinha. E olha uma coisa, eu não sou mais a Dona Ursa, mas eu ainda amo uma boa soneca. Mas hoje sou guiada, sou uma folhinha no vento de Deus e Ele me leva para lugares que meus próprios pés não conseguiriam alcançar. Bela, admire a beleza da sua rotina, mesmo que ela ainda esteja bagunçada, porque é no presente que ele se revela. E é na presença que tudo começa a mudar. Então amanhã, experimenta acordar um pouquinho mais cedo. Não para ser mais produtiva, mas para estar com ele. Porque nesse lugar tudo flui, tudo cura, tudo transforma. Você é Bela, filha amada de Deus e sua vida foi feita para fluir. Deixa ele te levar.